A paz do Senhor Jesus, meus amigos e irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos, e esse que vos fala, o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Aqui estamos para juntos estudarmos a Palavra do Senhor uma vez mais. E eu quero orar ao Senhor juntamente com você, dando a Ele honras e glórias, porque estamos aqui para engrandecer o nome dEle. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe de uma maneira poderosa. Abençoe todos que estarão vendo, ouvindo as palavras, ó Deus, desse estudo bíblico. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Rei Jesus. Aqui estamos para meditarmos na palavra do Senhor. O nosso estudo bíblico de hoje será baseado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Já está aberta aqui na Bíblia Sagrada. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, uma vez mais eu quero lembrar que esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Já temos postado inúmeros vídeos, de estudos bíblicos, e Deus já tem falado ao coração de muitas pessoas, e acreditamos que você também foi chamado, é chamado por Deus para fazer parte dessa família. A família que vai morar no céu. O Senhor Jesus, Ele disse: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje nós estaremos estudando a palavra do Senhor em uma das lições que nós estudamos na escola dominical. E os nossos estudos, utilizando a revista, é sempre baseado na Bíblia Sagrada. Você que ama a palavra de Deus e tem desejo de conhecer a palavra de Deus, com certeza você vai se sentir edificado espiritualmente através do estudo bíblico. Hoje nós estaremos estudando sobre vivendo no Espírito. Estaremos estudando sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. O que são os frutos? Quais são os frutos da carne? Ou seja, quais são os frutos da natureza pecaminosa? E quais são os frutos do Espírito, que serve para moldar o caráter do ser humano e mostrar se ele foi transformado ou não pela palavra de Deus. Jesus deixou bem claro que pelos frutos as pessoas iriam nos conhecer se somos servos de Deus ou não. Pois bem, o texto áureo está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A verdade prática está escrita assim: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Lembrando os irmãos que essa lição é uma lição antiga, não é tão antiga, mas é uma lição que foi ministrada nas nossas igrejas no mês passado, no mês de março, dia 19 de março. E eu vou fazer um resumo aqui dessas últimas lições
a fim de que tenhamos logo a oportunidade de iniciarmos os estudos das novas lições desse segundo trimestre do ano de 2023. Pois bem, vivendo no Espírito. Eu vou ler o texto, a leitura bíblica em classe, né? Se você tiver próximo à sua Bíblia, tiver condição de estar nos acompanhando, você vai ficar a par melhor dos acontecimentos, ou do texto bíblico. Porque as obras da carne, vou repetir, Gálatas, o que eu vou ler agora está registrado no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos adentrar aqui a nossa introdução. O salvo em Cristo, Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar um avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. A caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. Oh, glória a Deus! Andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Lembrando, queridos irmãos, que estamos estudamos nesse primeiro trimestre do ano de 2023, falando sobre avivamento espiritual. E você que ainda não teve oportunidade, você pode estar assistindo os outros vídeos que nós gravamos, os outros vídeos que nós estudamos sobre cada uma das lições desse primeiro trimestre de 2023, onde estudamos sobre vários temas relacionados a avivamento espiritual. E agora nós chegamos numa parte importante também, né? Falando sobre andar no Espírito. O apóstolo Paulo ele escreveu essa carta para os cristãos da cidade da Galácia e ele explicando sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Andar no Espírito significa viver no Espírito, viver submisso à vontade de Deus. E o comentarista nos diz que o salvo em Cristo, desde quando aceitou Jesus? Ou seja, desde o momento que a pessoa aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador, esse aceitar, a gente sabe que, a princípio, não é nós que aceitamos Jesus. Pela lógica, não é nós que aceitamos Jesus. É Jesus que nos aceita mediante a misericórdia dele, porque somos pecadores e o Senhor deseja que venhamos a fazer parte do seu plano, da sua igreja, do seu reino. Fomos criados à imagem e semelhança dele. Mas esse aceitar, dentro do nosso entendimento básico, significa reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, o Salvador da nossa vida, o Rei da nossa vida. Significa reconhecer Jesus como aquele que é o sacrifício necessário. Quando nós falamos único e suficiente Salvador,
significa reconhecer Jesus como o sacrifício necessário, suficiente na cruz do Calvário para nos dar o direito à vida eterna. E o comentarista nos diz que o salvo em Cristo, desde que quando aceita Jesus como Salvador da sua vida, passa por diversas situações. Ou seja, a palavra de Deus nos diz que nós que fomos alcançados pela graça de Cristo, nós vivíamos mortos espiritualmente nos nossos próprios pecados. Nós éramos inimigos da luz de Cristo, nós éramos inimigos da verdade. Vivíamos presos espiritualmente, vivíamos sem a presença de Deus. A maior prova disso é que quantas vezes você já foi convidado em outrora para ir a uma igreja? Quantas vezes você foi aconselhado a ler uma Bíblia, ler um livro cristão? Quantas vezes você já foi convidado a entregar a sua vida ao Senhor Jesus? E muitas das vezes no seu íntimo, você queria sim ter um encontro com Jesus, ver como é que é, passar por essa experiência. Mas acontece que, ao mesmo tempo que dentro de você o seu espírito queria Deus, a natureza pecaminosa já se inclinava para o pecado, para o mundo, para vaidades excessivas, para tudo aquilo que atrapalha, o que atrapalhava você de entregar sua vida para Deus. Então você estava morto nos seus próprios pecados. Mas o apóstolo Paulo nos diz que nós nascemos de novo, né? Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então, Paulo fala que nós nascemos de novo, nós fomos ressuscitados com Cristo. Paulo até diz, né? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Então, o salvo em Cristo, em busca desse avivamento espiritual, ele experimenta várias experiências na sua vida, né? Negativa e positiva. Paulo, ele diz na carta aos Coríntios, né? Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, Paulo fala que aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que mentia não mente mais, porque a presença de Deus está nas nossas vidas. E a jornada espiritual, ela começa no momento da convenção e prossegue até a morte. Sim, todo aquele que abraça o Evangelho, todo aquele que abraça Cristo como suficiente Salvador, não existe nenhum texto na Bíblia dizendo que por algum momento ele tem obrigação de parar, estacionar, descansar, parar de congregar, parar de fazer a obra de Deus. Pelo contrário, diz a Bíblia que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a jornada cristã, o novo convertido, ele sabe, a cada momento, a cada dia que passa, a cada oportunidade que ele tem de ler a Bíblia, de acompanhar os estudos bíblicos, ele vai entendendo que o nome dele está escrito no livro da vida. Porém, para ele herdar a salvação, para eu herdar a salvação, para nós herdarmos a salvação, precisamos perseverar até o fim. Precisamos perseverar até o fim. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos crentes ali em Roma, ele diz, está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1, né? Que não devemos nos conformar com esse mundo. Deixa eu ver aqui onde que eu conto aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Então espinhos vão vir, dificuldades vão vir na vida do novo convertido, mas é preciso perseverar até o fim. Vamos prosseguir aqui. A vida no Espírito, andando no Espírito. Esse andar no Espírito significa viver no Espírito. Não esqueça que nós estamos aqui, não esqueça que o nosso estudo está sendo baseado
Na carta aos Gálatas, Paulo fala que devemos andar no Espírito. Esse andar no Espírito significa viver no Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo diz, né? Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então o apóstolo Paulo, ele nos orienta, através do Espírito Santo, que se quisermos experimentar o verdadeiro avivamento espiritual, se quisermos viver uma vida, se quisermos viver vivos espiritualmente, devemos andar no Espírito, que significa viver no Espírito, guiado pelo Espírito, buscar as coisas do Espírito, buscar as coisas do alto, buscar as coisas que agradam o Espírito Santo. A partir do momento que desejamos andar no Espírito, nós temos condição de fazer a vontade do Espírito Santo. Paulo fala, né? Andar em Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Aqui ele usa a expressão concupiscência, que significa desejos, né? Andar em Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque os desejos da carne, os desejos da nossa natureza pecaminosa só se inclinam para as coisas dessa vida. O apóstolo João, ele escreveu, pelo menos está registrado na Bíblia, né? 5 livros, o evangelho que leva o nome dele. Ele escreveu 3 cartas que ficam no final do Novo Testamento, e escreveu também um livro de Apocalipse. Em uma das suas cartas ele diz que não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa, a concupiscência dos olhos passa, a concupiscência da carne passa, o mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E aqui vai um conselho para você. Você que está me ouvindo nesse dia, não ameis o mundo. Não ameis as coisas do mundo que pode te tirar da presença de Deus. A palavra de Deus nos diz que tudo nessa vida passa. Nós estamos nesse mundo de passagem, vai chegar um momento em que Deus irá nos chamar. Só existe uma exceção que pode livrar o ser humano, de descer à sepultura. Só existe uma situação que pode livrar aqueles que já são salvos em Cristo de descer à sepultura, que é o arrebatamento da igreja. Nós cremos, o arrebatamento da igreja significa o momento em que Deus irá levar a sua igreja, irá tirar a sua igreja aqui da terra. Mas fora essa exceção, nós estamos sujeitos a passar, estamos sujeitos sim a descer à sepultura. Mas antes de descer à sepultura é necessário entender que para estarmos na eternidade com Deus, precisamos aborrecer a nossa própria carne, aborrecer a nossa própria vontade, não amar o mundo. O Senhor Jesus deixou bem claro que aquele que aborrecer a sua vida aqui nesse mundo vai ganhar a vida eterna. Aquele que aborrecer a sua própria vontade, seus próprios interesses por causa do Evangelho, vai ganhar muito mais na eternidade. Então vale a pena. Vale a pena viver uma vida para Cristo. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que eu esqueci de citar minutos atrás, né? Acabei lembrando de uma outra referência. Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Esse texto bíblico está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 1. Então nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Lá no céu existe, à luz da Bíblia Sagrada, nós conseguimos entender, dentro da nossa mente tão pequena, né? Nós entendemos que existe, nós cremos que existe vários livros. Está vendo aqui? Você está vendo aqui? Tem essa Bíblia aqui, uma Bíblia de letra gigante. Aqui tem uma agenda. Aqui tem um outro livro aqui chamado de Panorama Histórico de Israel, para estudante da Bíblia.
Vamos aqui. Aqui tem um dicionário bíblico, João Batista. Tem outro dicionário Vini ali. Tem uma outra Bíblia pequena. Tem uma outra Bíblia pequena aqui. Tem uma outra Bíblia aqui. E aqui atrás de mim tem vários livros. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, da mesma forma que eu tenho vários livros aqui perto de mim, cada livro trata de, com exceção da Bíblia, que trata dos mesmos assuntos, mas com relação aos outros livros, cada livro trata de um tema diferente, de um assunto diferente. Então lá no céu também existem vários livros. Existem vários livros lá no céu. Livro das lágrimas, nós cremos no livro das lágrimas, livro das obras, livros do Evangelho, livro da vida. E esses livros serão abertos no dia do juízo final. Está escrito no livro de Apocalipse. Parece que é o Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo, depois você pode procurar na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15, que é um contexto relacionado ao juízo final, mais precisamente dentro do assunto aqui, ao livro da vida. E Paulo fala, né, que o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus riscou a condenação. Jesus nos perdoou. Estávamos condenados ao inferno, mas Jesus perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida. E se seu nome ainda não está escrito no livro da vida, vai aqui um conselho. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E aí vem a pergunta, né? Por que andar no Espírito? O crente em Cristo deve andar de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos da carne. Por que eu preciso andar no Espírito? Porque você precisa andar no Espírito. Porque só assim conseguiremos agradar o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que se andamos no Espírito, também devemos viver no Espírito. Ou seja, esse andar no Espírito, esse viver no Espírito, não significa que você vai viver só orando, lendo a Bíblia, lendo livros, jejuando. Esse andar no Espírito não significa que você vai se afastar de tudo dessa vida. Não é dentro desse pensamento, porque é impossível. Nós estamos nesse mundo, a igreja está nesse mundo, nós salvos estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Porém, enquanto estamos nesse mundo, nós somos cidadãos desse mundo. Temos os deveres, temos as obrigações. Mas esse andar no Espírito aí significa, Paulo está querendo nos dizer que devemos nos inclinar para as coisas de Deus. Esse viver no Espírito significa viver entendendo que somos novas criaturas em Cristo. Significa que nós não devemos mais se deixar levar pelas coisas dessa vida que desagrada a Deus. Esse viver no Espírito significa, muitas das vezes, deixar de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Esse viver no Espírito significa ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, participar dos cultos de adoração no templo. Esse viver no Espírito significa viver uma vida voltada para Deus. Os profetas do Antigo Testamento, os profetas verdadeiros, eles tiveram prazer em se deleitar, em se regozijar, em descansar no Senhor. Os apóstolos também, né? Aqueles que andaram com Jesus e os que vieram depois, eles tiveram o maior prazer em viver uma vida no Espírito. Então, esse andar no Espírito, nos faz entender que só assim nós teremos condições de vencer o pecado. Porque o pecado é real, o pecado existe. Mas o que é pecado?
Pecado significa transgressão. O que é transgredir? Transgressão vem de transgredir, desobedecer a Deus. Pecado significa também errar o alvo. A partir do momento que nós pecamos, a partir do momento que nós nos desviamos de Deus, nós estamos errando o alvo. Nós estamos nos desviando daquilo que Deus propôs para nós. Tem um texto, agora me fugiu a memória, mas tem um texto no livro de Salmos que nos diz que Deus, olhando para a terra, ele não viu um justo sequer. Todos se desviaram, todos se afastaram de Deus. Aí mais adiante, né, não só da Bíblia, com relação a páginas, livros, mais séculos e mais séculos, o apóstolo Paulo fala que todos nós estávamos afastados da glória de Deus, mas mediante o sacrifício de Jesus, Deus tem nos dado essa nova oportunidade de servir a Ele. E através do poder de Deus, nós conseguimos sim viver uma vida no Espírito e conseguimos sim vencer o pecado. Bem-aventurado é aquele que abre mão daquilo que tem lhe impedido de servir a Deus. Tem pessoas que, infelizmente, preferem viver uma vida de pecado, preferem viver uma vida envolvida com as coisas dessa vida, mas não querem se voltar para Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um deles e possa tocar em seus corações. Vamos partir para o segundo ponto, o confronto entre a carne e o espírito, carne vezes espírito, vou resumir aqui, né? É isso que você já tem um pouco de noção, né? A palavra de Deus nos diz que nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, diz a Bíblia que eles desobedeceram a Deus. Eles estavam vivendo um período chamado de período da inocência, ou seja, eles não tinham consciência do que era certo e do que era errado, não tinha consciência de morte, não tinha consciência de pecado, de ficar afastado da comunhão com Deus. Mas a partir do momento que eles pecaram contra Deus, os seus olhos foram abertos. Mas isso não significa que eles eram, como é que eu posso dizer, robôs. Eles não eram conscientes das suas atitudes, porque Deus deu a eles o livre arbítrio. Mas aqui vem um caso aqui, é que eles pecaram, e todos os seres humanos que vieram depois também se tornaram pecadores. O salmista, ele diz que em pecado eu fui gerado. Então nós já nascemos no pecado, nós já herdamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Você não precisa ensinar, nós não precisamos ensinar ninguém a como pecar, porque o pecado já nasce grudado, já faz parte da natureza humana. E aí, porém, através da graça de Deus, nós conseguimos vencer o pecado. Vencer os desejos da carne, mas isso não significa matar os desejos da carne, destruir os desejos da carne e nunca mais ela vai nos incomodar. Não. Você pode até conseguir, eu posso até conseguir vencer os desejos da carne por um momento, mas ela vai ficar ali. O desejo da carne vai ficar ali, sempre tentando nos puxar para as coisas desse mundo, para as coisas dessa vida, para as coisas que desagradam os olhos do Senhor. Então o comentarista ele fala aqui no segundo ponto, o confronto entre a carne e o espírito. Ou seja, existe uma briga interna, existe um confronto interno entre a carne e o espírito. A carne se inclina para as coisas desse mundo e o espírito se inclina para as coisas de Deus. Lembrando que a carne aqui se refere à natureza pecaminosa, ou seja, os nossos ouvidos querem ouvir as coisas dessa vida, as coisas que agradam a natureza pecaminosa. Os nossos olhos, João fala sobre para a gente tomar cuidado com a concupiscência dos olhos,
Ou seja, temos que tomar cuidado com desejos da carne que agrada os olhos. O rei Salomão, ele fala que os nossos olhos nunca se cansam de enxergar, nunca se cansam de ver. É impressionante isso, né? Quanto mais você vê algo que agrada a sua carne, mais você quer ver. Quantos homens do passado foram derrotados? Quantos profetas, quantos personagens, quantas personalidades, quantas pessoas que conheceram a Deus no Antigo Testamento, mas que foram derrotadas por um momento devido ao desejo dos olhos. Tem um exemplo de Davi, que cometeu adultério. Tem um exemplo de Salomão, que a Bíblia fala que ele teve várias mulheres. Tem um exemplo lá de Sansão, né, que os pais dele aconselharam ele não se envolver com uma certa mulher lá que está escrito que não era... que me fugiu o nome dela, que não era Dalila, era uma outra mulher, né? A Bíblia fala que ele se encantou por a outra e os pais o aconselharam do filho, não é correto você se envolver com essa mulher, que essa mulher não traz a mesma crença nossa, resumindo, né? Aí Sansão falou, não pai, mas eu quero essa, porque foi essa que agradou os meus olhos. Então isso fala de ser... Isso fala de ser vencido pelo desejo da carne, pelo desejo dos olhos. Então existe essa briga dentro de nós. Porém, eu aprendi, costumo dizer que aquela parte que for mais alimentada, ela vai prevalecer. Se você deseja servir a Deus em espírito e em verdade, se você deseja vencer os desejos da carne para agradar a Deus, o que você deve fazer? Alimentar a sua vida espiritual. Alimentar a sua vida espiritual. Se você quer vencer o pecado, quer vencer o desejo da carne, alimente a sua vida espiritual, lendo a palavra de Deus. O salmista, ele diz, eu guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então o primeiro passo é guardar a palavra de Deus no coração. E junto com a palavra de Deus, que os dois são unidos, né? Essas duas responsabilidades, esses dois deveres, vem o desejo de orar. A Bíblia fala que devemos buscar a face do Senhor. Então, oração, leitura da palavra de Deus, louvores que engrandecem ao Senhor e outros elementos, só faz você se fortalecer cada vez mais. E aí você só vai derrotando cada vez mais os desejos da carne. Mas, por outro lado, aqueles que não querem vencer o pecado, estão sempre dando ouvido ao desejo da carne, e é impressionante, né? Que quanto mais a pessoa peca, quanto mais a pessoa se entrega à vontade da carne, mais ele se entrega, ele se sente insaciado. Quantas pessoas que saem para as baladas na sexta-feira e voltam domingo de madrugada, voltam segunda de manhã e vêm embora porque não tem outro jeito. Mas a vontade dele é de cada vez mais estar participando ali daquele momento das bebedeiras, vícios, prostituição, se envolver com o pecado, porque ele pensa que vivendo isso tudo ele vai satisfazer a alma. Mas ele está satisfazendo a carne e se afastando cada vez mais da presença de Deus. E para nós, que Deus tenha misericórdia, livre eles, que a luz do Senhor possa brilhar neles, que eles possam ter a oportunidade que nós tivemos, né, de ser resgatados pelo Senhor. E nós que conhecemos a vontade de Deus. E nós que conhecemos a palavra de Deus. Quantas experiências nós temos, né? Chega o dia de culto, o Espírito Santo nos inquieta, e dentro de nós existe o Espírito, porque o nosso Espírito, a parte que nós conseguimos sentir Deus, adorar Deus, se conectar com Deus, e através do Espírito que está em nós, o Espírito que Deus nos deu, nós também vimos do Espírito Santo. Então, através da adoração do nosso Espírito ao Espírito Santo, nós conseguimos sentir Deus. Mas essa briga da carne com o Espírito é uma briga antiga, uma briga real, né?
Às vezes a gente quer ir para a igreja, mas a carne, a natureza pecaminosa, o nosso corpo físico quer ficar em casa deitado, quer ficar em casa vendo uma televisão, mexendo no celular, quer ir para um passeio, quer ficar em casa trabalhando, mas o Espírito diz, não, eu quero ir para a igreja, eu preciso me alimentar. Então isso fala do conflito que há dentro de nós. Mas eu finalizo dizendo, alimente a sua vida espiritual com as coisas de Deus. Alimente a sua vida espiritual com a palavra do Senhor. Terceiro e último ponto, o avivamento pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito, dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. Dons e Espírito. Então, o que nós entendemos aqui? Dons e frutos do Espírito. A palavra de Deus nos diz que existe os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são aqueles frutos produzidos a partir do momento que a pessoa tem encontro com o Senhor Jesus. Nós lemos aqui, né? A partir do momento que a pessoa tem encontro com o Senhor Jesus, ele se torna uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Em outrora, antes da pessoa ter encontro com Jesus, antes de eu ter tido encontro com Jesus e você também, nós produzíamos obras da carne. E o que nós produzíamos? Muitos de nós produzíamos as obras da prostituição, que são obras da carne. Prostituição, que fala de relacionamentos sexuais ilícitos, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pelejas, heresias, erros, invejas, homicídios, bebedices, vícios, e coisas semelhantes. Então, muitos de nós cometimos essas e muitas outras atitudes erradas que a Bíblia chama de frutos da carne. Mas agora, servindo a Deus, agora na presença de Deus, através do Espírito Santo, nós temos condições de produzir outros frutos, frutos contrários às obras da carne. E que frutos são esses? Amor, paz. Muitos de nós não sabíamos nem o que significava a palavra amor. Amor no mundo aí é voltado mais para a relação conjugal entre um casal. E outros tipos de sentimentos relacionados a amor. Mas esse amor aqui fala do amor de Deus que está derramado nos nossos corações, que nos dá a capacidade de amar, perdoar, tolerar. Fala também principalmente do amor de Deus, que foi demonstrado na cruz. A Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 15 e 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele cresce não morra, mas tenha vida eterna. Então, junto com o fruto do amor, vinha o fruto da paz, longanimidade. A palavra de Deus nos diz, né? Tende paz com todos. A Bíblia fala que bem-aventurados os pacificadores, eles herdarão a vida eterna, herdarão os céus. Longanimidade significa tardio em irar-se. Muitos de nós se irava com facilidade. Benignidade, bondade, fé, mansidão. Enfim, esses aqui são alguns dos frutos do Espírito, como a palavra de Deus nos diz. E Paulo diz que contra essas coisas não há lei. Paulo também diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Oh, glória a Deus! Você é de Cristo? Se você sente que você é de Cristo, você precisa clamar a Ele, para Ele te ajudar a crucificar a sua própria vontade. O apóstolo Paulo lhe diz, né? Desde agora ninguém me quiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então a vontade de Deus é essa, que você e eu temos condição de trazer no nosso corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas do Evangelho, né? Que temos condição de produzir
frutos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus, e que Deus possa nos ajudar a crucificar a nossa própria vontade, que Deus possa nos ajudar a destruir, né? Acabar, a derrotar os desejos da carne. E assim temos condições de fazer a vontade do Senhor. Os 9 aspectos. Então a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. A Bíblia fala sobre os dons do Espírito. A Bíblia fala sobre os dons ministeriais, os dons de serviço. A Bíblia fala sobre vários tipos de dons. E aqui o comentarista ele diz que os frutos do Espírito, que são o tema do nosso estudo, né? Vivendo uma vida, vivendo no Espírito, andando no Espírito, o comentarista ele diz que os frutos do Espírito glorificam o nome do Senhor, sim, glória a Deus por isso. Mas ele também nos fala sobre os dons do Espírito. Então, os dons do Espírito servem para glorificar o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui onde está essa referência. Dons e frutos. Vamos entender aqui o comentário, para a gente ter uma noção melhor. Dons e frutos do Espírito são características essenciais para a vida cristã e o caráter. O uso dos dons espirituais sem a prática dos frutos do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Ou seja, os dons espirituais, como dons de profecia, dom de discernimento espiritual, que alguns chamam de dom de revelação, dons de fé, dom da fé, que não é o dom, não é a fé como fruto do Espírito, mas é uma fé sobrenatural, que existe vários, a Bíblia fala sobre vários tipos de fé, né? Fé natural, fé salvífica, fé como dom, como um dos dons, dom de interpretação de língua, dons de cura, dom de operação de maravilha e assim por diante. Então esses frutos são importantes, estão à disposição da igreja para a edificação dela, para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Mas acontece que não adianta nada nós termos esses frutos espirituais, não adianta nada nós termos esses dons espirituais se não estiverem acompanhados com os frutos do Espírito, por vários motivos. Um deles, o que vai te salvar, o que vai servir como credenciais para você herdar a vida eterna, não são os dons espirituais, mas sim os frutos espirituais. Porque não adianta nada dizermos que temos os frutos do Espírito. Deus usa fulano e Bertano nos dons espirituais. Eu já vi tal irmão orando por uma pessoa e a pessoa foi curada. Eu já vi Deus operando maravilhas através de tal irmão que orou. Sim, glória a Deus por isso. Isso é importante, é maravilhoso. É sinal que os dons espirituais estão em evidência até nos dias de hoje. Porém, o mais importante é, em primeiro lugar, a pessoa produzir frutos que glorificam o nome do Senhor Jesus. A pessoa produzir frutos que glorificam o nome do Senhor Jesus. Então, os dois têm que andarem juntos. Mas, primeiramente, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito. Porque não adianta nada, muitas das vezes, a pessoa ser usada por Deus de maneira poderosa para pregar, para ensinar, para orar por outras pessoas, mas o comportamento dele não condiz com aquilo que ele prega. O Senhor Jesus até disse, né, que no dia do acerto de conta, muitos vão dizer para ele, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos maravilhas, em teu nome nós fizemos prodígios, e Jesus vai responder para eles, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Então isso aqui nos mostra, né, que muitas maravilhas acontecem
porque no nome de Jesus há poder. Quantas pessoas que não são cristãos, quantas pessoas que ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo, mas receberam alguma cura, receberam algum livramento de morte, quantas pessoas que na hora, quantas pessoas que lá na vida do crime, que existe o chamado tribunal do crime, né? Pois é, quantas pessoas que na hora da morte, porque não andarem de acordo à lei da vida do crime, na hora da morte, clamaram: ó Deus, me dê uma segunda chance, se o Senhor me tirar daqui da situação, eu abandono a vida do crime. E quem estava disposto a matá-los desistiu. Quantas pessoas que na hora no momento de depressão, prestes a tirar a própria vida, saíram até de casa para comprar um veneno para suicidar, que não estava aguentando mais, tamanho sofrimento, depressão e outros tipos de situações que estavam ali acorrentando a sua alma, mas clamaram no seu íntimo: Senhor, no fundo não quero morrer, mas me dê uma oportunidade de sair da situação. E Deus, de alguma forma, criar uma oportunidade para aquela pessoa sair daquela situação. Então, no nome de Jesus é poder. No nome de Jesus é poder. Mas isso não significa que o fato de Deus ter curado aquela pessoa, ter dado livramento para aquela pessoa, significa que realmente aquela pessoa vai herdar a salvação. O que vai mandar é a perseverança daquela pessoa nos caminhos do Senhor. Então, devemos sim produzir frutos que glorifiquem o santo nome do Senhor Jesus. Pois bem, queridos irmãos, finalizamos aqui o nosso penúltimo estudo dessa revista, né? Nós estamos estudamos e acabamos de estudar aqui a penúltima lição desse trimestre. E já que você ainda está aí, ouvindo a palavra de Deus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque Deus tem uma obra para realizar na sua vida. Ele te chama. O Senhor Jesus, ele falou: conhecereis a verdade vos libertará. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar em tuas mãos a vida de todos aqueles que ouviram a tua palavra, Pai. Ó Deus eterno, peço que, em nome de Jesus, continua perdoando os nossos pecados. Ó Deus, eu te peço que perdoe os pecados dessa pessoa que está me ouvindo. Pai, se porventura tem alguém que ainda não te conhece, escreve o nome dela no livro da vida, Pai. Venha ressuscitar os que estão mortos espiritualmente. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus por essa rica oportunidade e quero convidar você que ainda não se inscreveu a se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Compartilhe essa palavra, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos. Seja um semeador daquilo que é bom, daquilo que tem o poder de mudar a vida do próximo, que é a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro.